fato a palavra de Deus está ensinando aqui. Glória a Deus. O tema da mensagem é como triunfar em Cristo. Como triunfar em Cristo. O texto fala disso. O texto fala de um triunfo, né? Ou uma vitória, ou de como triunfar, ou como vencer, ou como alcançar uma vitória. E existem várias maneiras, várias formas de se alcançar uma vitória, de se triunfar, de vencer uma etapa ou um obstáculo. E Paulo justamente está falando de um triunfo em Cristo por meio de nós mesmos. Então, veja bem, presta bem atenção aí, porque Paulo está falando de uma vitória em Cristo por meio de nós mesmos. Porque existem várias maneiras de triunfar e várias maneiras de alcançar a vitória. Eu poderia citar aqui várias coisas que para nós seriam um triunfo. Por exemplo, fazer aquela viagem dos sonhos, tirar férias, enfim, isso são vitórias. Muitas coisas para nós seria triunfo. Mas Paulo está falando de algo importante aqui. A vitória ou o triunfo que Paulo cita no texto é em Cristo por meio de nós mesmos. Então veja bem, reconhecer uma vitória em Cristo por meio de mim mesmo, isso é algo glorioso, isso é algo grandioso. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesse texto. E eu quero que você abra bem o seu olho, fique bem atento aos seus ouvidos, para que você possa entender essa palavra poderosa de Deus para a sua vida. Né? Paulo destaca que o triunfo em Cristo por meio de nós mesmos, sendo o maior triunfo, o testemunho de nossa própria consciência. Paulo já traz, depois de adquirir experiência no assunto, obviamente, né, porque quando Paulo escreve, ele escreve depois que ele vive a experiência. Isso tem muito mais efeito quando você fala depois que vive a experiência. Né? É por isso que algumas pessoas que passam por determinadas situações, elas vêm trazer o que viveu, o que passou, e traz isso com emoção, com sentimento, porque viveu. Então, vivendo, você consegue traduzir isso com a ênfase maior. Então, eu quero que você entenda que Paulo está falando dos seus próprios traumas emocionais, espirituais, psicológicos aqui. Pastor, o senhor está dizendo que o apóstolo Paulo tinha traumas emocionais? Presta bem atenção que você vai entender a mensagem. Paulo está falando acerca dos traumas emocionais, espirituais que ele viveu, e ele traz as suas experiências e ele destaca dizendo que o maior triunfo é o triunfo por meio de Cristo em você mesmo. Glória a Deus, em você mesmo por meio de Cristo. E Paulo, ele destaca que o maior desses aqui, dentro desse contexto, que aquilo que mais importava para ele mesmo, era o testemunho da sua própria consciência. Porque, veja bem, o triunfo que nós alcançamos por meio de Cristo em nós mesmos, até certo ponto nós não conseguimos expor isso. Até certo ponto nós não conseguimos colocar isso para fora, porque isso está dentro de cada um de nós. Né? Essa questão espiritual, emocional, isso é coisa que mora dentro de nós. E você não consegue ver o que está dentro de mim, nem eu consigo ver o que está dentro de vocês. É um segredo entre você e Deus, você mesmo e Deus, unicamente isso. Então Paulo fala que o triunfo em Cristo por meio de nós mesmos, glória a Deus, ele viveu e traz aqui a sua experiência. E dentro da sua experiência, o seu maior triunfo estava na sua própria consciência. Ele diz que é o testemunho da sua própria consciência. Glória a Deus.
Por que o testemunho da sua própria consciência era importante para o apóstolo Paulo? Porque às vezes você fala, ainda que você esteja falando a verdade, tem pessoas que não vão acreditar. Então só lhe resta o testemunho da sua própria consciência. E Paulo está dizendo que dentro dessa experiência dele, dessa vitória em Cristo por meio dele mesmo, dentro da sua experiência, o testemunho da sua própria consciência era que lhe dava um gozo, que lhe dava um alívio, que lhe trazia um conforto, né? Porque, assim como eu e você, o apóstolo Paulo também enfrentou problemas, conflitos de relacionamentos entre irmãos, né? De maneira que algumas pessoas duvidaram dele, algumas pessoas questionaram acerca do seu ministério, enfim. E Paulo enfrenta esses tipos de problemas, ele destaca aqui no texto, mas ele diz assim que o seu maior triunfo, dentro daquela vitória em Cristo, que ele alcançou em Cristo, para si mesmo, né, que o gozo era próprio. Porque, veja bem, as vitórias emocionais, elas servirão primeiramente para nós mesmos, não é para os outros. Primeiro você é que é beneficiado. Então, quando eu tenho uma vitória emocional, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Glória a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele traz a sua experiência, e dentro dessa sua experiência, ele demonstra o gozo em si próprio, para com ele mesmo, da vitória emocional que ele alcançou em Cristo. Deixando muito claro que em Cristo você tem uma possibilidade de alcançar essa vitória, né? Sem Cristo isso fica extremamente mais difícil. E quando Paulo destaca no capítulo 1, versículo 12, falando do testemunho da sua própria consciência, ele diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então veja bem, Paulo está afirmando aqui que a sua glória maior era o seu testemunho da sua própria consciência. Paulo estava dizendo assim, olha, a minha consciência diante de vocês, igreja de Corinto especificamente, uma igreja que trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo, tá? Os traumas emocionais que o apóstolo Paulo viveu foi justamente provocado pela igreja de Corinto especificamente. Então ele fala assim, ele fala que a sua maior glória era pessoal e o testemunho da sua consciência trazia isso em ênfase. Glória a Deus. E isso com santidade e sinceridade diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então Paulo trazia consigo essa bagagem. E ele estava afirmando, dizendo assim, eu estou diante de Deus com a minha consciência plena e tranquila, em santidade diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E isso, Paulo afirma, não é de sabedoria humana, mas isso é de sabedoria divina, de graça divina. Aleluia. Quando ele fala de graça, ele fala que eu recebi isso do Senhor. Eu recebi divinamente esta cura. Ele está falando nesse versículo que está falando da cura emocional que ele recebeu. Ele conta o seu testemunho, que você vai entender aqui ao longo da mensagem. Ele conta o seu testemunho, ele conta o quanto ele foi afligido emocionalmente, o quanto ele foi ferido emocionalmente, e ele narra como um canto de vitória, no capítulo 1, versículo 2, ele narra revelando a vitória que ele teve, aleluia, em Deus, e isso em santidade diante de Deus, e esse testemunho ele tinha na sua própria consciência. Paulo estava dizendo assim, não adianta alguém olhar para mim com um olhar de reprobo, não adianta alguém olhar para mim
com um olhar desconfiado, não adianta alguém olhar para mim com um olhar de reprovação, porque eu tenho o testemunho na minha própria consciência em santidade diante de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a graça da graça divina que eu recebi, que é a cura. A graça divina é a cura, né? Porque se você busca em Deus, Ele pode curar, né, dessa enfermidade emocional, seja ela emocional ou espiritual. A graça divina pode te trazer cura. A graça divina pode te proporcionar cura. E quando Paulo diz que isso não é de sabedoria humana, é que Paulo está dizendo que em muitos casos, glória a Deus, como no caso dele mesmo, não tem como explicar. Sabedoria humana não dá para explicar. O psicólogo, o psiquiatra, ele será incapaz de explicar. Porque Paulo diz assim, porque é algo que vem como dom, como graça divina. Aleluia. Cura da parte de Deus. Paulo está falando de uma cura que ele recebe divinamente do próprio Senhor. Aleluia. E isso não há especialista que explique. E Paulo então enfatiza, trazendo isso para o lado espiritual. Paulo é incrível, um poliglota, um homem muito inteligente, muito dotado, ele é incrível. Ele traz o lado espiritual e o lado emocional desse contexto aqui. E no lado espiritual, Paulo diz assim, olha, espiritualmente fica ainda pior. Não dá para explicar isso. Quem é sábio suficiente para entender ou explicar essas coisas? Por isso que o Caleb ficou perdido na hora que ele leu o texto. E se você não prestar atenção, você vai ficar perdido também. É por isso que tem que prestar bastante atenção na palavra de Deus. Aleluia, para que você possa entender. Então entenda, Paulo viveu traumas emocionais. Paulo viveu traumas emocionais pesados, traumas que lhe trouxe marcas. Quando Paulo fala, ele traga no meu corpo as marcas de Cristo, essas marcas também estão relacionadas aos conflitos emocionais que ele próprio viveu, e ele traz as experiências aqui. E eu quero que você entenda que, tratando-se de Corinto, especificamente onde nós lemos o texto, foi o palco dos traumas emocionais do próprio apóstolo Paulo. Bendito seja Deus. Eu quero abrir o seu olho, porque nós podemos ter a possibilidade de sofrermos muitos traumas emocionais dentro da própria igreja, dentro do contexto igreja, onde para algumas pessoas que ainda são meninos na fé, presta bem atenção no que eu estou falando aqui, para algumas pessoas que são meninos na fé, elas acham que dentro da igreja não pode acontecer isso, porque não, aqui todo mundo é santo. Meu irmão, para de ser menino. Dentro do contexto igreja, poderão surgir conflitos emocionais e espirituais. Eu quero que você abra o seu olho, não se esqueça que Satanás fez Adão e Eva pecar, estando ele dentro do jardim do Éden, em plena comunhão com Deus. Por que ele não pode ir lá na sua igreja e se andar lá no meio dos crentes? Era isso que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto, os crentes daquela igreja, uma parte dela, né? Eu posso dizer, porque sempre tem aquelas panelinhas, né? Que só Deus, né? Dentro daquela igreja, existiu pessoas que fizeram o apóstolo Paulo sofrer traumas emocionais muito fortes. E Paulo revela aqui, eu vou dar continuidade aqui para que você possa entender. A preocupação de Paulo aqui, no texto, não era do triunfo acerca das coisas materiais, não era a prosperidade material que Paulo estava falando, até porque a igreja de Corinto era uma igreja muito rica, muito próspera. Então Paulo não estava falando sobre isso. A preocupação de Paulo é que aquela igreja precisava alcançar vitória em Cristo e através de Cristo. Aqui que está a grande questão aqui. O que era que Corinto precisava? A igreja de Corinto precisava prosperar, era financeiramente? Não, eles já eram prósperos. A igreja de Corinto precisava prosperar em Cristo e através de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo traz esse ensinamento aqui para que nós possamos entender
aleluia, aprendermos a triunfar em Cristo, em nós mesmos, por meio de nós mesmos. É você usando você, triunfando em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aprenda comigo nesta noite, nesse texto sagrado, né? Triunfar em Cristo, para mim triunfar em Cristo, primeira coisa, eu devo dar tempo e apresentar a Deus o problema. A questão é que nós somos imediatistas. Nós queremos que tudo seja resolvido de imediato. E tem algumas coisas que é preciso dar tempo para isso. E Paulo, ele destaca aqui, olha, presta bem atenção, triunfar em Cristo é o primeiro ponto aqui. Primeiro eu devo dar tempo e apresentar a Deus o problema. Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 23 e 24, Paulo diz assim: eu, porém, por minha vida, para poupar a minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, para poupar vocês também, não tornei ir a Corinto. Não fui ainda até a igreja, não fui ainda até vocês, até Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Olha como Paulo fala como é importante você dar um tempo e apresentar a Deus enquanto você dá tempo. Paulo diz: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho, ou seja, estou apresentando a Deus todo dia. Deus é a minha testemunha principal, porque é com Ele que eu tenho falado, é com Ele que eu tenho me relacionado, é com Ele que eu tenho colocado diante dele esta questão que para mim é tão difícil de resolver, mas eu creio que Deus é poderoso para resolver, por isso Ele é o meu testemunho. Ele é minha principal testemunha, porque diante dele eu coloco todos os dias e tenho dado tempo até que Deus possa resolver isso e eu possa alcançar a vitória em Cristo, em mim mesmo. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo aqui assim: olha, eu resolvi me afastar, eu resolvi ficar um pouco longe, eu resolvi ficar sozinho, eu resolvi dar um tempo, apresentar isso diante de Deus, que para mim é muito difícil resolver. Então estou apresentando a Deus até que Deus me revele o que eu devo fazer, até que eu alcance essa vitória em Cristo para mim mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão, aprenda em nome de Jesus, aprenda a dar tempo, aprenda a apresentar a Deus, aprenda a esperar em Deus. Aleluia. Obviamente que Paulo não fez isso dando risada, sorrindo, não. Ele deixa muito claro que ele chorou muito. Ele chorou muitos dias aqui, ou meses, sei lá, ele não revela de fato quanto tempo. Mas ele ficou um certo tempo sem ir voltar à igreja de Corinto, porque ele não tinha cara de enfrentar aqueles irmãos. Paulo não tinha estrutura emocional. Não é só você que perde às vezes, né, o equilíbrio emocional. Paulo também perdeu. E ele se encontrava desestruturado emocionalmente, a ponto que ele diz assim: eu preferi ficar longe um pouco, porque estando longe eu ganhei tempo para apresentar a Deus, sendo Ele, Deus, o próprio testemunho pessoal, a minha testemunha pessoal de que eu estou todos os dias colocando essa causa diante do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Então observe que Paulo chega diante de uma situação difícil de resolver, que ele entra em parafusos e ele pede para que Deus era o único que ele conversava. Olha bem, olha o detalhe aqui. Ele não saía falando para todo mundo. Porque às vezes nós erramos porque saímos falando para todo mundo. E não é para todo mundo que você tem que falar. Tem situações que você tem que chamar o seu líder espiritual, o seu pastor, e conversar com ele, confessar para ele só, ou para o próprio Deus, sendo o seu próprio testemunho ali. Você e Deus, como Paulo está dizendo aqui. Bendito seja Deus.
Então, lógico, Paulo era um líder espiritual ali. Então, ele se coloca diante de Deus durante dias e dias, vivendo traumas, chorando muito, né? Ele fala aqui das angústias do coração, mas a gente chega lá. Presta bem atenção, pastor, de onde veio esse trauma? Nós encontramos no capítulo 5, Paulo toma algumas decisões administrativas para com a igreja de Corintos, e uma equipe ali naquela igreja, não sei se era a comissão, mas era uma equipe de peso ali naquela igreja, sei lá, algumas famílias, né, principalmente se levantaram contra as decisões administrativas do apóstolo, se levantaram contra e deixaram Paulo muito mal, porque eles se levantaram contra e fermentaram toda a igreja de Corinto, e Paulo teve que se afastar e ficar de longe e apresentar a causa diante de Deus para que o Senhor pudesse resolver. E quantas vezes na igreja não acontece isso? O pastor é que tem autonomia para atuar administrativamente. O pastor tem autonomia de tomar as decisões administrativas, mas tem pessoas dentro da igreja que eles querem administrar tudo. Se ele contribuir, se ele fizer algo, só funciona se ele souber tudo o que vai fazer, como vai fazer, por onde vai fazer. E Paulo teve muitos problemas aqui com a igreja de Corinto com isso. Então, Paulo toma uma decisão administrativa no capítulo 5, de maneira que Paulo tira um rapaz da comunhão. Paulo tira um rapaz da comunhão, afasta o rapaz da comunhão que estava provocando escândalo, porque ele estava vivendo um incesto, né? E estava provocando um grande escândalo na igreja. Então, Paulo resolve afastar ele da comunhão, tira ele da comunhão. Mas esse rapaz, ele era tão influente, para muitas pessoas na igreja de Corinto, que se levantaram contra a decisão administrativa do apóstolo Paulo. Então veja bem, a igreja agora começa a viver conflitos porque o povo não estava aceitando a decisão administrativa do pastor. Hoje não é diferente. Pare para pensar quantas igrejas que estão sofrendo, né, sofrendo questões espirituais e emocionais, porque as decisões que são tomadas pastoral não estão sendo aceitas, não estão sendo obedecidas. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de aceitarem as decisões pastorais. Se Deus determinou os pastores para administrar, então eles de fato foram escolhidos e determinados por Deus para administrar tal situação. Então nós temos que acatar e caminhar junto para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja não funciona com todo mundo mandando. Alguém tem que dar a ordem. Uma igreja nunca funcionou e nunca vai funcionar quando todo mundo dá ordem. Um tem que dar a ordem e os outros têm que obedecer. É assim que funciona. Então a igreja de Corinto trouxe muitos problemas. Aí nós encontramos lá Paulo ensinando que triunfar em Cristo é lutar contra si mesmo. Olha os traumas de Paulo aqui. Ele ensina que triunfar em Cristo não é ficar rico. Triunfar em Cristo é lutar contra si mesmo. Capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos asseguro em grande medida. Olha isso, irmão. Que coisa terrível isso aqui. Paulo está dizendo que ele com muitos sofrimentos e angústia do coração. Quando Paulo está dizendo muitos sofrimentos e angústia do coração, ele está falando de coisa pessoal. Sofrimento e angústia do coração é coisa que está dentro dele. Paulo estava dizendo: olha, eu estou escrevendo a vocês arrasado. Eu estou esmigalhado. Por dentro eu estou muito mal. Eu estou sofrendo muito, chorando muito. Ele fala muitas lágrimas, porque vocês não querem me aceitar
como uma autoridade, como deveria aceitar. Olha isso aqui. Isso é profundo, isso aqui. Paulo está dizendo que o povo não estava com dificuldade de aceitá-lo como uma autoridade pastoral, como apóstolo, uma autoridade pastoral, e que por isso as ordens dele não estavam sendo aceitas, e isso estava lhe trazendo muitas angústias e tribulações do coração. E ele estava todos os dias colocando isso diante de Deus. Deus era a sua principal testemunha. Era para Deus que ele estava confessando. Tome muito cuidado quando você se levanta contra um ministro de Deus, tá? Porque ele vai te apresentar diante do Senhor. Não vai ficar falando com ninguém, mas para o Senhor. Isso tem um peso muito grande. E Paulo está dizendo isso aqui para nós. Paulo ensina-nos que triunfar em Cristo é lutar contra si mesmo. Por que lutar contra si mesmo? Porque, obviamente, que a vontade de Paulo era voar na garganta daqueles irmãos e resolver a questão com eles. Porque, às vezes, nós temos essas mesmas vontades. Quem aqui de nós que nunca teve vontade de voar na garganta de alguém porque você toma uma decisão e o camarada cresce a tromba e sai reclamando e patinando? Nós somos seres humanos. Mas Paulo diz assim, olha... Eu apresento isso diante de Deus todos os dias. E com muita angústia, com muita lágrima, com muito sofrimento dentro de mim. E sabe qual era a maior tônica no sofrimento de Paulo? Ele diz aqui, ó, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Paulo está dizendo assim, eu tenho demonstrado para vocês diante de Deus, muito amor. Eu tenho consagrado para vocês amor, da minha parte, consagrar amor, isso é muito profundo. É você se esforçar no mais alto nível que você puder para demonstrar amor a alguém. Paulo está dizendo, Paulo está falando, eu consagro o amor que eu consagro a vocês em grande medida, mas ainda assim, isso não está sendo recíproco da vossa parte. Está vendo que não é só você que ama e não é correspondido? Está vendo que não é só você que vive angústias e tribulações porque você demonstra amor, mas a pessoa não te demonstra amor algum. O que isso nos arremete? Obviamente nos arremete às lutas, o desafio emocional e espiritual que o próprio Senhor Jesus teve. O próprio Senhor Jesus viveu este mesmo contexto e eu quero enfatizar, ainda vive esse contexto, porque Cristo ainda hoje tem consagrado o seu amor para conosco em grande medida. Aleluia. E a maioria de nós não é recíproco esse amor para com ele. A maioria de nós não sabemos valorizar esse amor. A maioria de nós não sabemos reconhecer esse amor. Aleluia. E assim como o apóstolo Paulo teve muita dificuldade e ele não deixava de jorrar o amor de si para com o povo, porque se o amor de Deus está dentro de você, meu irmão, você vai jorrar esse amor de dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que seja espinhoso o terreno em que você está pisando, ainda que seja espinhoso o seu ministério, como foi do apóstolo Paulo e como foi de Cristo, não se pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Bendito seja o grande amor de Jesus. Bendito seja Deus, o grande amor de Jesus que está na tua vida vai continuar jorrando, vai continuar jorrando. Você não vai conseguir ser diferente. Aleluia! Ainda que crucificaram o mestre, enquanto ele estava lá, aqueles homens, aqueles carrascos, depois de arrastarem eles por um longo caminho, e cravando os cravos nele, ainda assim o amor jorrava.
Oh, aleluia! Cravando os cravos nele, esbofetizando o sangue, derramando, já faltava-lhe sangue para derramar. O amor ainda assim continuava jorrando, diz o texto bíblico, que ele olha para aquela multidão furiosa, com pau e pedra na mão, aquela multidão rangendo os dentes, aleluia! E o texto sagrado revela que o Senhor olha para a multidão e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem corresponder este amor, eles não sabem corresponder este amor que vos tenho consagrado. Aleluia, bendito seja Deus. É por isso que nós sofremos, porque às vezes nós amamos sem medida, porque muitas das vezes nós consagramos amor sem medida para com uma pessoa, para com pessoas, e as pessoas são reclamantes, ficam reclamando, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, filhos da ira de Deus. Eles vêm para perturbar, eles vêm para tirar paz, eles vêm para se opor, eles não conseguem viver em harmonia e nem muito menos em gratidão a Deus. Eles se opõem o tempo todo, e todo o tempo eles vivem para se opor, ou eles foram criados como filhos de Satanás para se opor às lideranças, para se opor às questões administrativas, para trazer angústias, para trazer tristeza, para trazer aflições aos homens e às mulheres de Deus que estão à frente fazendo a obra de Deus. E Paulo, ele conta o seu trauma. E Paulo nos procura ensinar aqui que nós temos que triunfar em Cristo. Mas entenda, para triunfar em Cristo, primeiro eu preciso dar tempo e apresentar a Deus. Pare de agonia. Você não apresentou a Deus ainda devidamente. Para com essa agonia, meu irmão. Para com isso, vai dobrar o teu joelho, aquieta-te um pouquinho, espera um pouquinho, busca a Deus, entra no teu quarto, coloca o teu joelho no chão, vai apresentar ao Senhor. Para de ficar jogando no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, para de ficar colocando lá, hoje eu estou magoado, hoje não sei o que, meu irmão. Ninguém vai te ajudar, não. Vão te criticar, mas vai no teu quarto, fecha a tua porta. O Pai Celestial que está em oculto, Ele vai estender a mão ao teu favor. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor. Analise o meu perfil no Facebook, aonde você quiser. Você nunca vai ver o pastor Luciano colocar se sentindo triste, se sentindo não sei o que. Vai caçar o que fazer, meu irmão. Vai ler, vai orar, vai estudar a Bíblia. Nós somos servos de Deus. Nós contamos as nossas angústias, as nossas aflições, os problemas que nós não conseguimos resolver com a mão, nós entregamos na mão de Deus. Deus vai entrar com providência e vai nos dar vitória. Em nome de Jesus. Está cheio de pessoas envolvidos ou influenciados pelas redes sociais, porque os caras dão lá um botãozinho para você dizer que está triste, com a carinha, com um chorinho. Meu irmão, para, isso não é Bíblia, isso é influência das coisas do mundo. A gente usa redes sociais, mas a gente tem que ter sabedoria para fazer isso. Aleluia. Não se envolva muito com isso. Se envolva com a palavra de Deus. Não perca um culto, não perca uma ministração. Você vai crescer para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Paulo, ele procura nos ensinar a triunfar em Cristo. E quando Paulo ensina aqui no terceiro ponto que para triunfar em Cristo é preciso vencer Satanás. Como que eu vou vencer Satanás? Paulo diz aqui, ele continua falando aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 10, ele diz assim, olha, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque se falo o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Oh, glória! Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu fui curado, venci Satanás. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo está dizendo que agora ele podia retornar à igreja de Corinto e enfrentar cara a cara aqueles opositores, porque ele já havia perdoado aqueles opositores.
Quando Paulo diz que havia perdoado eles, eu entendo aqui, e o texto deixa com muita ênfase, que eles ofenderam muito verbalmente o apóstolo Paulo. Eles ofenderam verbalmente muito Paulo, e quando Paulo saiu, eles fermentaram a igreja toda contra Paulo. E Paulo teve que relutar muito, apresentar diante de Deus para vencer Satanás, porque agora quem estava a batalha era Paulo e Satanás. Satanás venceria se Paulo não perdoasse, mas Paulo venceria Satanás se ele perdoasse. Presta bem atenção nisso aqui. São dois gigantes aqui. Olha, nós estamos falando de dois gigantes, Satanás e Paulo. Se Paulo não perdoasse, Satanás venceria. É isso que Paulo está dizendo. Mas se Paulo perdoasse, Satanás perderia. Paulo seria um vencedor. Aleluia! E quando ele destaca no capítulo 2, versículo 10, ele fala da sua vitória sobre Satanás. Oh, glória! Sabe por que nós entendemos aqui? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Então Paulo está dizendo que eu venci a Satanás. Por quê? Como? Porque ele perdoou. Aleluia. Paulo foi buscar diante de Deus capacidade para que ele pudesse perdoar aquelas pessoas. Meu irmão, entenda uma coisa. Enquanto você não buscar aos pés do altar capacidade diante de Deus para você perdoar, você nunca vai vencer Satanás. Eu quero falar enfaticamente aqui, a maioria dos crentes, a maioria das pessoas que se dizem crentes, foram vencidos por Satanás e não estão preocupados com isso. E é isso que Satanás quer, que você nunca se preocupe com isso. Mas o Espírito de Deus, nesta noite, está dizendo para mim e para você, se você perdoar, você vence Satanás. Aleluia. Se você não perdoar, Satanás vai te vencer. É isso aqui que Paulo está dizendo. Bendito seja Deus. Paulo explica que perdoou aquelas pessoas. Até viveu privações por conta disso, mas estava totalmente curado. Eu não estou dizendo para você que perdoar é fácil. Paulo também não está dizendo isso. Paulo diz que ele sofreu privações, sofreu angústias e tribulações do seu próprio coração para poder perdoar aquelas pessoas. Paulo está dizendo assim, eu tive muita dificuldade para perdoar aquelas pessoas, mas eu busquei em Deus e Deus me deu graça divina. Graça divina. Paulo diz, eu fui buscar no altar e lá no altar eu consegui graça divina. E a graça divina, a graça divina que eu recebi do Senhor me curou. Aleluia. Satanás não tem poder sobre a minha vida. É o canto da vitória de Paulo. Ei, meu irmão, eu quero em nome de Jesus que você desperte a partir de hoje com esta palavra. Corra para o altar, corra para os pés do Senhor. Você não pode, mas Deus pode te dar força. Você não é capaz, mas Deus pode te tornar capaz. Você não tem possibilidade, mas a graça divina, aleluia, que Paulo alcançou, aleluia, o Senhor pode dispensar para você também desta graça e você ser cheio de graça. Aleluia, e você possa perdoar aquilo que te corrói, e você possa perdoar aquilo que te faz um derrotado. Você pode perdoar e você possa alcançar vitória sobre, triunfar em Cristo Jesus. Louvado seja aleluia. Deus. Glória a Jesus. Paulo chama essa vitória, no versículo 14, Paulo chama essa vitória de bom cheiro de Cristo. Oh, glória a Deus. Eu vou falar algo aqui que talvez você fique escandalizado e assustado. Paulo chama esta vitória, qual vitória, pastor Luciano? De perdoar aquelas pessoas que lhe ofendeu. Paulo chama essa vitória de bom cheiro de Cristo. Aleluia. E Paulo diz assim, olha, que quando você não consegue alcançar essa vitória, você é um mau cheiro de Cristo. Presta bem atenção, agora começa a analisar dentro das igrejas, num contexto geral. A maioria cheira mal ou cheira bem?
Avalie você. Eu consigo fazer as minhas próprias conclusões. Faça uma avaliação você aí, em nome de Jesus. Quantas pessoas que estão amarguradas, magoadas, coração empretecidos, que não conseguem perdoar e vão arrastando essa miséria espiritual, essa doença maligna, vão arrastando dia após dia, enquanto Satanás está andando atrás dessas pessoas com a bandeira erguida, dizendo: eu sou vitorioso até aqui. Paulo lutou contra isso porque ele não queria ser vencido por Satanás. Meu irmão, em nome de Jesus, tome uma decisão diante de Deus, vá para o altar, corra para o altar, diga: Deus, eu preciso perdoar. Pastor, a minha causa é difícil, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Pastor, a minha causa é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Aos que são vencidos por Satanás, por não perdoar, versículo 16, Paulo chama de mau cheiro ou de cheiro de morte, ou de um cheiro sem Deus. Aquelas pessoas que não conseguem perdoar, estão vencidos por Satanás. Paulo enfatiza no versículo 16 que essas pessoas estão com um mau cheiro, um cheiro sem Deus, ou estão com cheiro de morte. Sabe o que é cheiro de morte? É morte espiritual, meu irmão. Porque a falta de perdão te leva à morte espiritual. Presta atenção, crente. O texto de Mateus 9:6, o texto diz, o capítulo 6 de Mateus, o texto diz, Jesus na oração do Pai Nosso, Jesus diz: se você não perdoar a seu irmão, Deus não te perdoará as tuas ofensas, os teus pecados. Pelo amor de Deus, perdoar é o assunto mais importante da Bíblia Sagrada. Eu não posso viver sem perdoar. Eu não posso viver, sobreviver diante do altar de Deus se no meu coração não existe a liberação do perdão. Eu não vou conseguir sobreviver espiritualmente se eu não consigo perdoar alguém, se eu não consigo perdoar o meu próximo, que Jesus Cristo ama e pagou o preço de sangue por ele. Não se sinta exclusivo, porque Jesus morreu também pelo teu próximo, não só por você. Então nós não podemos ser egoístas a ponto, e Paulo relutou com isso muito. Ele diz, olha, com muitas lágrimas, significa que não vai ser fácil para você também, significa que não será fácil para mim também, significa que para nenhum crente será fácil, mas para todos aqueles que estão dispostos a pagar o preço, para todos aqueles que estão dispostos a ir ao altar, todos aqueles que estão dispostos a ir ao pé do altar e buscar a Deus a graça divina que traz cura. Você vai sair daqui perdoado, você vai sair daqui curado, você vai receber no altar você vai receber a cura em nome de Jesus. Não adianta você ir buscar a cura no psicólogo, nada contra os psicólogos, minha esposa é psicóloga, nada contra os psiquiatras. Você não consegue cura espiritual em consultório de psiquiatria ou psicologia. Você só encontra a cura para a tua alma nos pés do altar diante do Senhor. Aleluia. E Paulo diz assim, eu fui. Deus era a minha principal testemunha, porque todos os dias eu estava ali apresentando a Ele, declarando a Ele, Deus, eu sou pequeno, Deus, eu não consigo, Deus me ajuda, Deus me dá estrutura, Deus me fortaleça, Deus me coloque de pé. Era a oração de Paulo todo dia, porque às vezes a gente não tem muita palavra, mas Deus sabe, aleluia, traduzir a palavra que o teu coração inspira para com Ele. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quantos crentes, a maioria dos crentes estão fedendo, pastor Luciano? É isso que o senhor está pregando aí? É isso mesmo, meu irmão, que você entendeu. A maioria dos crentes estão com cheiro de morte. Cheiro de morte. Paulo está dizendo, olha, estão fedendo. Morto ambulante.
cadáveres ambulantes. Paulo está dizendo isso. Paulo está olhando para a igreja de Deus e dizendo assim, não propriamente dito a igreja lavada, remida, que está... Eu falo com muito respeito à igreja do Senhor, mas Paulo está olhando para a igreja no contexto geral e dizendo para ele assim, olha, viverão como cadáveres fedendo, porque não perdoaram. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo conclui dizendo que não existe sábios suficientes para entender tudo isso. Se não vencermos Satanás, seremos vencidos por eles. E se somos vencidos por eles, por Satanás, por não perdoar, o nosso sacrifício terá cheiro de morte. Presta bem atenção aqui. Paulo conclui dizendo, e se somos vencidos por não perdoar, o nosso sacrifício terá cheiro de morte, terá mau cheiro diante de Deus. Faça uma avaliação da sua vida espiritual, faça uma avaliação diante dessa palavra de Deus poderosa nesta noite, aleluia, mas essa palavra pode te trazer cura, essa palavra pode te trazer libertação. Se você hoje tomar uma decisão diante do altar de Deus, de se voltar a Deus com toda a sua dificuldade, porque você é homem, porque você é mulher, porque você é um ser humano, você é limitado como eu, você chora, você geme, você sente emoções como eu. E quantas pessoas que estão depressivos, que estão sofrendo emocionalmente, porque foram ofendidas com palavras e etc. E não conseguem sair dessa prisão. Eu estou neste momento com esta palavra, abrindo uma porta de escape para você. E se você ouviu esta palavra e guardou essa palavra no seu coração, esta palavra irá te conduzir, aleluia, para a tua vitória, para o teu triunfo em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Triunfar em Cristo é isso. Muitas pessoas ou muitos lugares pregam um evangelho barato de que triunfar em Cristo é ser próspero financeiramente. Não é não, meu irmão, isso é uma grande mentira. A igreja de Corinto era muito próspera. Triunfar em Cristo é você poder perdoar, é você ter condição de perdoar, é você ter uma vida espiritual em santidade diante do altar de Deus e ter a ousadia de entrar no santuário do Altíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso é triunfar em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar essa palavra nesta noite fazendo um apelo a você aí. Quem sabe você está preso em angústias e emoções fortíssimas